Em setembro de 1987, Goiânia se tornou o palco do maior acidente radiológico fora de usinas nucleares na história do mundo. 4 pessoas morreram, centenas foram contaminadas, 6 mil toneladas de lixo radioativo foram geradas, a partir de apenas 19 gramas de uma substância que brilhava em azul no escuro. Essa é a narrativa oficial. E ela pode estar factualmente correta. Mas hoje eu quero fazer as perguntas que ninguém faz. Por que ali? Porque naquele momento, e a quem interessava que o Brasil fosse manchete mundial como um país incapaz de controlar material radioativo, exatamente no momento em que se anunciava como potência nuclear. Para entender o césio, você precisa entender o que o Brasil estava fazendo em segredo nos anos que antecederam o acidente. Desde os anos 50, o Brasil tinha como meta dominar o ciclo completo do combustível nuclear, enriquecer urânio, produzir combustível para reatores e, potencialmente, fabricar bombas atômicas. Em 1975, o Brasil fechou com a Alemanha Ocidental o maior acordo de transferência de tecnologia nuclear entre um desenvolvido e um em desenvolvimento da história. A Alemanha venderia ao Brasil de 4 a 8 reatores nucleares e ajudaria a estabelecer o ciclo completo do combustível, incluindo o enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos ficaram furiosos e fizeram de tudo para impedir. Em 1978, o Congresso americano aprovou a Lei de Não Proliferação Nuclear, que proibia a exportação de urânio enriquecido para países que não aceitassem as salvaguardas totais impostas pelos Estados Unidos. O Brasil era um dos alvos diretos dessa legislação. A resposta do Brasil foi ousada. Em 1979, sob o regime militar, foi criado o Programa Nuclear Paralelo, um programa secreto, clandestino, coordenado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e pelas Forças Armadas, com o objetivo de dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio de forma independente, fora do controle internacional. Cada ramo das Forças Armadas seguiu uma abordagem diferente. A Marinha trabalhou com ultracentrifugação, a Aeronáutica com enriquecimento por laser, o Exército com reatores de grafite. Em paralelo, foram preparados túneis para testes nucleares subterrâneos na Serra do Cachimbo, no Pará, e em 1981, o Brasil secretamente exportou 8 toneladas de urânio para o Iraque. Leia de novo, o Brasil vendeu urânio para o Iraque, o mesmo Iraque que os Estados Unidos invadiram em 2003 sob o pretexto de armas de destruição em massa. O Brasil não era um figurante, era um jogador ativo no tabuleiro nuclear global. Em dezembro de 1986, o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear admitiu publicamente que o programa nuclear paralelo existia. Em julho de 1987, Sarney visitou a usina nuclear argentina de Pilcaniel e os dois países fizeram declarações conjuntas sobre cooperação nuclear. Em setembro de 1987, dias antes do césio ser descoberto, o presidente José Sarney anunciou ao mundo que o Brasil havia dominado a tecnologia de enriquecimento de urânio. O Brasil estava entrando no clube das potências nucleares, e os Estados Unidos tinham passado quase uma década tentando impedir exatamente isso. Agora vamos falar sobre como os Estados Unidos lidam com países que desafiam o monopólio nuclear. O padrão é documentado e se repete há décadas. Irã. Desde os anos 2000, os Estados Unidos afirmam que o Irã está desenvolvendo armas nucleares. Impuseram sanções devastadoras, ameaçaram invasão, sabotaram instalações com o vírus Stuxnet. O Irã afirma que seu programa é pacífico. Até hoje, nenhuma bomba iraniana foi encontrada. Mas a narrativa de país irresponsável com material nuclear já está estabelecida na opinião pública mundial. Iraque. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque alegando armas de destruição em massa. Não existiam, nunca foram encontradas, mas o país foi destruído. Líbia, Gaddafi aceitou desmontar seu programa nuclear em troca de promessas de integração. Foi derrubado e assassinado anos depois. Brasil, 1987. O país acabava de anunciar que dominava o enriquecimento de urânio. Tinha um programa secreto de décadas. Tinha vendido urânio para o Iraque. Tinha túneis de teste prontos na Serra do Cachimbo. E, de repente, uma cápsula esquecida num prédio abandonado destrói a credibilidade nuclear do país inteiro. O efeito foi devastador e imediato. O Brasil, que dias antes se apresentava ao mundo como potência nuclear emergente, virou manchete global como país incapaz de controlar uma cápsula de césio numa clínica abandonada. Físicos e críticos do programa nuclear usaram o césio imediatamente como munição política. A opinião pública, doméstica e internacional virou contra o programa. O caminho para o desmonte começou ali.
Em 1988, a nova Constituição proibiu o uso não pacífico de energia nuclear. Em 1990, Collor fechou simbolicamente os poços de teste da Serra do Cachimbo com uma pá em cerimônia televisionada para o mundo inteiro. O programa paralelo foi oficialmente encerrado. A pergunta é simples: quem se beneficiou? Se o Césio foi uma operação, e eu estou dizendo se ela não precisou ser sofisticada, não precisou de agentes plantando material, não precisou de explosão, invasão ou sabotagem visível, precisou apenas de omissão. O equipamento de radioterapia contendo Césio-137 foi abandonado numa clínica desativada no centro de Goiânia. Os proprietários da clínica avisaram a Comissão Nacional de Energia Nuclear sobre o risco. A comissão não agiu. Repete, os donos avisaram, a comissão sabia e não recolheu o material. Isso não é negligência passiva, é inação diante de risco notificado. A cápsula era provavelmente produzida pelo Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, o mesmo complexo que fabricou material para Hiroshima e Nagasaki. A cadeia de custódia de material nuclear produzido em Oak Ridge nos anos 70 é, no mínimo, opaca. Depois do acidente, 5 pessoas foram condenadas. A pena foi de 3 anos e 2 meses, convertida em prestação de serviços comunitários. Ninguém foi preso um dia sequer. 4 mortos, centenas de contaminados, o maior desastre radiológico urbano da história, e a punição foi trabalho voluntário. A União foi excluída da responsabilidade civil. O estado de Goiás escapou por prescrição. E a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o órgão que foi notificado e não agiu, pagou uma multa de R$1 milhão e continuou operando normalmente, com a mesma estrutura, as mesmas pessoas e a mesma prerrogativa de sigilo por questões de segurança nuclear. As próprias vítimas e suas associações denunciam até hoje que os discursos oficiais foram marcados por omissões e segredos por parte do Estado. Uma operação de inteligência não precisa plantar a bomba, precisa garantir que a porta fique aberta, e alguém garantiu. Quando você examina a narrativa oficial de perto, ela não é só incompleta, é ativamente protegida. A cápsula ficou 2 dias na vigilância sanitária. Depois de ser identificada como causa dos sintomas, Maria Gabriela levou o material para a vigilância sanitária. E a cápsula ficou abandonada sobre uma cadeira por 2 dias. Material nuclear já associado a mortes e contaminação, tratado como objeto perdido. Isso é incompetência ou é alguém garantindo que a contaminação se espalhasse o máximo possível antes da contenção? No inquérito policial, a Comissão Nacional de Energia Nuclear afirmou que o Instituto Goiano não comunicou a desativação do equipamento. Mas outras fontes indicam que avisos foram feitos. Alguém está mentindo, e a versão que prevaleceu judicialmente foi a que protegia a comissão. As ruas onde aconteceu o acidente foram renomeadas, os terrenos foram concretados, as marcas foram apagadas. Pesquisadores apontam que essa limpeza visual é uma forma de silenciamento histórico. Quem quer que a população esqueça e por que uma das vítimas jogou Césio no vaso sanitário e deu descarga. A Saneago alegou que não havia fossa, que era cisterna, para que a população não pensasse que a água estava contaminada. A prioridade não era a verdade, era controlar a narrativa, e ninguém investigou publicamente como uma cápsula produzida em Oak Ridge, nos Estados Unidos, acabou abandonada sem proteção no centro de Goiânia. Quem intermediou a venda do equipamento? Quais empresas participaram? Quem autorizou a exportação de material radioativo americano para o Brasil? Essas perguntas nunca foram feitas. Agora vamos para uma camada que quase ninguém conhece. Goiânia tem uma rede de túneis subterrâneos documentada. Sob o Teatro Goiânia, no encontro das avenidas Tocantins e Anhanguera, existe um bunker subterrâneo descoberto durante uma reforma em 1975. Construído durante o Estado Novo, nos anos 40, com túneis planejados para conectar o teatro ao Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, e ao Jockey Club. A justificativa oficial era rotas de fuga e abrigos antiaéreos durante a Segunda Guerra Mundial. Goiânia é uma cidade planejada, fundada em 1933 como nova capital de Goiás, inaugurada em 1942. Cidades planejadas como centros de poder, Washington, Brasília, Canberra, historicamente possuem infraestrutura subterrânea que vai muito além do que é público. Os Estados Unidos têm Cheyenne Mountain. Os soviéticos tinham o Metrô 2 em Moscou. O Brasil estar fora disso seria a exceção, não a regra. Agora presta atenção na geografia. O epicentro da contaminação, a Rua 57 no setor central, fica a poucos quarteirões do Teatro Goiânia e do Palácio das Esmeraldas, exatamente na área sob a qual a rede de túneis documentada se estende. O acidente não aconteceu num bairro periférico, aconteceu exatamente em cima da infraestrutura subterrânea.
O terreno da Rua 57 permanece interditado até hoje, quase 40 anos depois, proibido construir, proibido ocupar, isolado com concreto especial, sob custódia do Estado, monitorado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Na prática, é um ponto no centro de Goiânia onde ninguém pode entrar, construir, cavar ou investigar o subsolo. A população se mantém afastada pelo medo. O Estado mantém a interdição por conta própria. A justificativa é inatacável segurança radiológica. Se você quisesse selar permanentemente o acesso a algo no subsolo de uma cidade, não inventaria um plano melhor. Não precisa de cerca elétrica, câmera ou guarda armado. O medo faz o trabalho. Contaminação radioativa é o sistema de segurança perfeito. Ninguém se aproxima voluntariamente por 200 anos. E o concreto especial que sela o terreno oficialmente contém radiação residual. Na prática, também funciona como blindagem acústica perfeita. O terreno do Ferro Velho na antiga Rua 26A, no setor aeroporto, também permanece abandonado e interditado. 2 pontos permanentemente selados no centro de Goiânia. O espelho Chernobyl não pode ser ignorado. Abril de 1986, Chernobyl, zona de exclusão de 2.600 km² na Ucrânia. Setembro de 1987, Césio, pontos mortos permanentes no centro de Goiânia. Os 2 maiores acidentes radiológicos da história fora de testes nucleares, com pouco mais de 1 ano de diferença. Um no bloco soviético, outro no bloco ocidental. No campo esotérico, e aqui entro numa camada diferente, setembro de 1987 tem outro significado. Em agosto daquele ano aconteceu a convergência harmônica, considerada por diversas tradições como marco de mudança energética planetária. O Césio aconteceu 1 mês depois. Radiação ionizante é uma das poucas forças no plano físico capaz de desorganizar matéria no nível atômico. Se existem dimensões energéticas ligadas à matéria física, radiação intensa num ponto cria uma zona de instabilidade permanente. Chernobyl criou uma zona gigante. O Césio criou pontos cirúrgicos. O cloreto de césio brilha em azul no escuro. Foi esse brilho que atraiu as vítimas. Uma substância letal que se apresenta como algo bonito, fascinante, quase mágico. Devair distribuiu para a família e amigos. A menina Lady, de 6 anos, passou no corpo e comeu com as mãos contaminadas. Cada elemento do acidente parece projetado para maximizar sofrimento, a inocência da vítima mais emblemática. O brilho que atrai, a morte lenta, o medo coletivo que permanece por décadas. Goiânia fica a 200 quilômetros de Brasília, mas foi fundada quase 30 anos antes. A infraestrutura subterrânea de Goiânia é anterior à construção da capital federal. Brasília é palco, monumental, visível, vigiada. Toda a atenção concentrada lá. Goiânia fica fora do radar. Sem monumentalidade, sem carga simbólica aparente. O lugar perfeito para operar sem ser observado. Se Brasília é a fachada, Goiânia pode ser a fundação. Fatos verificáveis. O Brasil tinha um programa nuclear secreto visando capacidade de fabricar bomba. Os Estados Unidos passaram 1 década tentando impedir esse programa. Sarney anunciou o domínio do enriquecimento de urânio dias antes do Césio. A cápsula provavelmente veio de Oak Ridge, laboratório nuclear americano. A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi notificada do risco e não agiu. As penas foram absurdamente brandas. A União escapou de responsabilidade. Os túneis subterrâneos de Goiânia existem e são documentados. O terreno do Césio está selado permanentemente sobre essa rede. As vítimas denunciam omissões e segredos do Estado até hoje. Interpretação, tudo mais. A narrativa oficial pode estar correta no nível factual. A omissão pode ter sido incompetência pura. O timing pode ser coincidência. Tudo pode ser exatamente o que parece. Mas quando você junta um programa nuclear secreto ameaçando a hegemonia americana, uma cápsula americana esquecida no centro do Brasil, uma agência federal que sabia e não agiu, punições simbólicas, um terreno selado permanentemente sobre túneis documentados, e tudo isso acontecendo no exato momento em que o Brasil se declarava potência nuclear, a pergunta não é se houve conspiração. A pergunta é quem acredita que não houve.